Olá, espero que você esteja bem e que esse momento seja um tempo precioso na sua vida. Na meditação de hoje eu quero falar que Jesus jamais desiste de você. Ele não desiste de nós, mesmo quando nós pisamos na bola. Pelo contrário, ele deu a vida por nós. Pessoas imperfeitas, ele sabia que éramos imperfeitos. Pessoas imperfeitas que, por vezes, temos que lidar com um sentimento de culpa por causa dos erros cometidos ao longo da nossa vida. E para falar sobre isso, sobre como lidar com esse sentimento de culpa, eu gostaria de ler um trecho da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, que diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Certa vez eu me deparei com a seguinte frase de um autor anônimo: A culpa é como aquela luz vermelha que acende no painel do carro. Ou paramos o carro para tratar do problema, ou cedo ou tarde o carro para de funcionar. E no texto bíblico que acabamos de ler, Pedro é um homem cuja luz vermelha da culpa piscava no painel da sua mente desde aquele dia que havia negado Jesus na madrugada em que o seu Senhor foi levado preso e depois julgado, condenado, crucificado, morto, sepultado. Após a ressurreição de Jesus, eles ainda não haviam tocado nesse assunto. Jesus já havia aparecido 2 vezes para os discípulos, mas eles não haviam tocado nesse assunto. E passado alguns dias da última aparição de Jesus, Pedro, Tiago, João, Tomé e mais alguns estão sentados no escuro da noite, às margens do mar de Tiberíades. E a luz vermelha no painel do coração de Pedro continua acesa, indicando um sentimento de culpa na sua alma. A frustração por ter falhado e negado Jesus no momento mais crucial da vida de seu mestre é um fardo pesado. Pedro remoe a culpa, dizendo para si mesmo em seus pensamentos: como pude ter negado o meu mestre na hora que ele mais precisava de mim? Como pude abandoná-lo? Pedro havia deixado tudo para seguir Jesus. Ele havia dito que daria a vida por Jesus. Ele até chegou a cortar a orelha de um soldado romano quando Jesus foi preso, mas quando ele foi confrontado por algumas pessoas, por 3 vezes ele negou que conhecia Jesus. E após a terceira vez, o galo canta. O galo cantou como Jesus havia dito para ele que aconteceria. O peso esmagador da culpa em sua consciência é insuportável. A frustração é tão grande que às margens da mesma praia, do mesmo lago, em que ele ouvira Jesus chamá-lo para se tornar um pescador de homens, Pedro se levanta e diz aos seus discípulos, aos seus companheiros: quer saber de uma coisa? Vou pescar. Ele sobe uma pequena embarcação e seus amigos se juntam a ele, e eles somem no meio do lago durante a noite. Afinal de contas, era isso que eles faziam antes de seguir Jesus. Pedro era um pescador. Quem sabe não seria melhor voltar a ser aquele simples e rude pescador, preocupado tão somente com o pão de cada dia, ou no caso dele, com o peixe de cada dia. A culpa leva Pedro de volta para a sua antiga vida, a vida de pescador. Pedro e os seus amigos passam a noite pescando, mas como naquela outra pescaria que mudou a vida deles, não pegaram um peixe sequer.
Quem já não se sentiu assim como Pedro? Depois de ter investido tempo, esforço, recursos em projetos de vida, um erro coloca tudo a perder e você se sente a pior das pessoas na face da terra. Eu lembro de uma vez quando um amigo meu precisou pedir dinheiro emprestado, porque estava passando uma dificuldade muito grande, e ele me disse que pagaria o mais rápido possível. Mas ele estava tão enrolado por conta das decisões erradas, equivocadas que havia tomado, que além de não conseguir me devolver o que havia emprestado, ele foi pedindo para outras pessoas mais e mais, e foi se enrolando mais e mais. E passado um tempo, ele me dizia, olha, eu vou te pagar assim que puder, mas depois parou de tocar no assunto. Mais um tempo se passou e eu comecei a perceber que quando estávamos juntos, junto com outras pessoas, ele evitava de se aproximar, de olhar nos meus olhos, de conversar comigo, e aos poucos a amizade foi se esfriando, e por muito tempo, até que nós pudéssemos resolver isso, a amizade ficou esquisita. A luz vermelha da culpa estava acesa no painel desse meu amigo. O sentimento de culpa, ele é igual a esse sentimento de dívida. Ele nos faz sentir vergonha, nos faz sentir mal. Por isso tentamos evitá-lo de todas as formas possíveis. Quem já não ofendeu um amigo e se arrependeu disso, ou teve que ficar lidando com esse sentimento ruim no coração? Quem já não magoou ou decepcionou pessoas que amavam? Quem nunca tomou uma decisão desastrosa, movida pelo egoísmo, pela emoção, e acabou perdendo o que tinha de mais precioso? E quando erramos, a luz vermelha acende no painel do nosso coração. Sentimos culpa, mas a culpa é algo muito pesado, ela nos esmaga, ela nos consome, ela nos derruba. Por isso, o ser humano ele precisa encontrar alternativas para lidar com a sua culpa. E entre elas, existem algumas, como a negação da culpa. Eu não tive culpa de nada. Às vezes é mais fácil negar do que assumir a responsabilidade. Ou então a transferência da culpa. Você me levou a fazer isso. Ou a desculpa. Eu fiz isso, mas porque você também. Foi por essa razão. Outros ainda procuram a compensação da culpa. A pessoa não assume o erro, mas procura compensar através de boas ações, como, por exemplo, ajudar uma obra de caridade. O fato é que a culpa é algo tão pesado para carregarmos, e ela nos esmaga, e nós precisamos nos livrar dela, nós precisamos tratar dela. E o caminho para resolver o problema da culpa, dessa luz vermelha que fica piscando no painel dos nossos corações, da nossa alma, é só um: o reconhecimento, a confissão e o perdão. Quando Pedro resolve pescar, ele se lança ao mar numa tentativa de se encontrar consigo mesmo. Mas o que ele encontra é apenas a escuridão da noite e as redes vazias. Mas quando os primeiros raios de sol anunciam o amanhecer, Jesus está em pé na beira da praia e pergunta aos homens na embarcação se eles têm alguma coisa para comer. Sem reconhecerem Jesus no primeiro momento, eles fazem sinais negativos com os braços, pois não haviam pescado nada. Jesus diz para eles lançarem as redes do lado direito do barco. Eles já tinham visto aquele filme antes. Então lançam as redes como o misterioso homem sugere, e tão pouco as redes afundam na água, elas se enchem de peixes. João não se contém. Ele dá um brado, ele dá um grito de alegria, dizendo, é o Senhor. Pedro, assustado ao ouvir que era Jesus, ele veste as roupas, porque estava nu, e se lança ao mar. Ele nada em direção à praia. Os demais vão de barco, também em direção à praia, até quando atracam na areia. E quando lá chegam, encontram já uma fogueira, com alguns peixes sobre a brasa, além de pão. Jesus pede que eles tragam alguns dos peixes que haviam acabado de apanhar. Pedro se antecipa, corre até o barco e arrasta sozinho a rede cheia com 153 peixes grandes. Mas ninguém ousa dizer uma palavra. Jesus os convida para sentar e para comer. E como naquele momento memorável da última ceia, Jesus parte o pão e dá para eles.
Jesus também parte os peixes, como fez naquela vez em que multiplicou os pães e os peixes. Jesus prepara todo o ambiente propício para a restauração de Pedro. Após uma pesca maravilhosa e do partir do pão, Jesus então se volta para Pedro e pergunta: Pedro, você me ama mais do que ama os demais? Mais do que os demais me amam? Pedro havia negado Jesus 3 vezes, por isso Jesus faz a mesma pergunta por 3 vezes, dando a Pedro a oportunidade de colocar para fora todo aquele sentimento de culpa, de dor, de tristeza que o consumia, e dando a Pedro a oportunidade de restabelecer o seu compromisso de amor com Jesus. Jesus está apagando a luz vermelha do coração de Pedro. A cada resposta de Pedro, dizendo que amava Jesus, o Senhor lhe diz: então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo para Pedro é: eu sei que você me ama, Pedro, por isso eu te perdoo, e eu quero que você não desista. Eu quero que você continue cuidando das minhas ovelhas. Jesus restaura o coração de Pedro e restitui o ministério que havia dado a ele, de pescador de homens. E assim como Jesus fez com Pedro, Ele quer fazer conosco também. Ele morreu por nós, sabendo que nós não somos perfeitos, sabendo que cometemos erros na caminhada, mas Ele nos ama e Ele nos dá a oportunidade de, sempre que errarmos, confessarmos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Jesus se aproxima de nós para apagar a luz vermelha da culpa que nos assombra. Ele nos motiva a reconhecermos as nossas limitações e a confessarmos os nossos pecados para experimentarmos o perdão que liberta e que restaura a alma. Somente o perdão é capaz de restaurar a pessoa. E é isso que Jesus realiza na vida de Pedro através de um encontro especial e transformador. E é isso que ele oferece para nós também. John Stott, em seu livro O Cristianismo Contemporâneo, mencionou um episódio da vida de Margarita Lask. Ele diz: pouco antes de morrer, em 1988, em um momento de surpreendente sinceridade na televisão, Margarita Lask, uma das humanistas e romancistas seculares mais conhecida, disse: o que mais invejo em vocês, cristãos, é o seu perdão. Não tenho ninguém para me perdoar. Somos capazes de perdoar porque fomos alcançados pelo perdão restaurador de Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ao invés de se vingar, Ele decidiu perdoar. Viver sem o perdão de Deus é viver com a luz vermelha acesa, mas receber o perdão de Deus é viver com a alma limpa e com o coração em paz. Que Deus te abençoe, que Ele te ajude a experimentar esse perdão restaurador e que esse perdão de Deus que foi derramado em sua vida também o motive a perdoar todos aqueles que tenham te ofendido algum dia. Que Deus te abençoe. Senhor, nos ajuda a reconhecer o perdão de Deus, do Senhor, em nossas vidas. Retira do nosso coração os sentimentos de culpa que muitas vezes nos esmagam e nos capacita também para perdoar aqueles que possam ter nos ofendido. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Se você ouviu Deus falando ao seu coração nesse dia, através dessa mensagem, eu peço que você compartilhe essa mensagem com mais alguém, para que ela possa abençoar a vida de outras pessoas também. E se você não se inscreveu no nosso canal ainda, faça a sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações de novas mensagens. Assim você também nos ajuda a propagar a palavra de Deus para mais pessoas. Uma boa semana e Deus te abençoe.